Chinês que vos fala Aleph neste 2019, março 12. Dia 12, vamos falar sobre os 24 anciões ao redor do trono. Os 24 anciões que estão em Apocalipse 4:4 são a figura da igreja. Por que são a figura da igreja? Porque, como nós vamos ver nesse estudo, em 1 Crônicas, Davi repartiu o sacerdócio e o ministério de louvor entre 24 grupos, o sacerdócio, e 12 grupos de 24, o louvor. Então aqui, os 24 anciões, esses representam o reino de Deus no céu. Outro ponto, eles estão coroados, vestidos em branco e assentados em tronos. Estes são os galardões prometidos na igreja de Esmirna, que são as vestes brancas, em Apocalipse. E são os galardões que Deus prometeu que daria ao que ouvisse a voz do Espírito, ou seja, poder sobre as nações, o reino dos céus, que João está anunciando. Portanto, os 24 anciãos representam a igreja, o sacerdócio, o ministério de louvor no trono de Deus. E pasme, não tem nada a ver com o judaísmo mosaico, pois o judaísmo mosaico não havia anciãos sentados em tronos. Os anciãos entravam amarrados com uma corda no Santo dos Santos. E isso no tabernáculo terrestre. Mas em Apocalipse 4:4, os 24 anciões assentados sobre tronos. Então a igreja está assentada sobre o poder do reino dos céus. Não confundir o reino dos céus com o reino da terra, nem com o reino milenar do milênio de Israel. São coisas diferentes. A igreja está destinada, como diz o apóstolo, à pátria celeste. Não está destinada a ter um reino terrestre sem a presença dos céus na terra, o que ocorrerá no milênio com a presença de Jesus e a igreja ressurreta. Nós reinaremos em um corpo ressurreto, não neste corpo adâmico, mas nós já temos ligação com o trono de Deus. Por quê? Porque Apocalipse nos diz que os 7 castiçais que estão diante de Cristo, que se assentou à direita de Deus, os 7 castiçais são as igrejas, as 7 igrejas. Apocalipse 20, capítulo 1. O mistério das 7 estrelas que é visto da minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que é visto são as 7 igrejas. Então, é muito ruim a gente ver os irmãos e cristãos procurando voltar para o judaísmo, procurando voltar para a lei, em busca do poder temporal, político, econômico, financeiro, do ouro da Babilônia. Pois o judaísmo ainda não aceitou Jesus, ele o aceitará na grande tribulação dos 7 anos, mas por enquanto está mergulhado na Babilônia, onde saiu do cativeiro e trouxe até mesmo seu alfabeto modificado, pois era um alfabeto fenício e voltou com um alfabeto massorético, de letras quadradas, bem diferente do hebraico, do hebreu fenício, por influência da Babilônia. Até hoje essa religião mergulhou na Babilônia e só sairá em Zacarias 14, quando Jesus derramar do seu Espírito para a conversão de todos os que creem nele. Então é importante separar. Israel é abençoado, sim. Ele terá um grande futuro no milênio. E a igreja é o Israel de Deus aqui na terra, já diz o apóstolo Paulo. Mas não deixa de ser um povo abençoado. Israel tem um projeto, Deus tem um projeto. Mas terá que passar por aperto, pela angústia de Jacó, com 7 anos para se livrar totalmente do envolvimento com a Babilônia, de arma, de dinheiro, de política. Mas Israel é um país abençoado, um povo eleito, chamado por Deus. E hoje a igreja é o Israel de Deus na terra. Israel é o projeto da igreja de Deus no milênio.
Então Israel dará continuidade com poder sobre todas as nações no milênio. E Israel de Deus é aquele Israel que se curvou ao Messias Jesus, verdadeiro Messias. E a promessa de Apocalipse 3:21 está dada por Jesus Cristo, Apocalipse 3:21, ao que vencer se assentará no trono comigo com o meu Pai. Veja, é grande a bênção da igreja em Cristo Jesus. Não se trata de matar cordeiro, fazer templo, nada disso. Recolher ofertas de ouro, de prata, de dinheiro, nada disso. É no céu, repare, a grande bênção de ser cristão, a grande bênção de ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Não vamos trocar isso por usar talit, quipá. Quem quiser usar, pode usar, mas roupa não coloca ninguém nas graças de Deus. O que coloca alguém na graça de Deus é fé em Cristo Jesus. E a coroa está em Apocalipse também, prometido à igreja, Apocalipse 2:3, as vestes brancas e o mar de lavar, que é 1 Reis 7:23, está diante um piso como o mar, no trono de Deus. Sempre nós temos que nos lavar quando chegamos no templo de Deus na terra e no templo de Deus no céu. E hoje nós somos pedra viva desse templo. Por isso, a igreja, que é pedra viva do Espírito, está assentada com Cristo no trono celeste. Esta é a grande promessa, a grande esperança nossa em corpos ressurretos, como está em 1 Coríntios 15. Então nada se compara às bênçãos da igreja, mas temos que ser fiel até o fim e perseverar. Portanto, nada de se tornar judeu messiânico para ter uma salvação melhor, ou para negar o pré-tribulacionismo, o arrebatamento antes da grande tribulação, ou para não parecer antissemita, devido a acusações que fazem aos pré-tribulacionistas de serem antissemitas. Mas Jeremias fala da angústia de Jacó, e Jeremias não é antissemita. Jesus fala da grande tribulação e da desolação em Mateus 24, e Jesus não é antissemita. Pelo contrário, ele uniu Israel e ele veio para anunciar o reino e unir todas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a liderança, inspirada por Satanás, pelo inferno da Babilônia, não permitiu que ele, na primeira vinda, unisse todo Israel. Graças a Deus, que Deus não desistiu e abriu o reino não somente para Israel, para os judeus, mas também para os gentios de todas as nações, pela fé, a salvação e o reino dos céus. Então, por tudo isso, o pré-tribulacionista, isso que nos falou Alf, vos alerta sobre falsos profetas que andam rondando tomar nossa coroa da glória, da justiça, do trono celeste, do trono no céu, para nos trocar por um falso trono na terra, de um falso Messias. Shalom Hashem, oferecimento Igreja de Jesus.